Antes de me julgarem, deixem que vos explique. As minhas feridas ainda estavam frescas, os meus passos eram lentos, mas o meu coração estava cheio. Eu tinha pago por aquela viagem, um último presente para minha filha, o seu marido e a neta que um dia me chamou a sua melhor amiga. Estávamos em Florença, rodeados de beleza. E depois, acordei sozinha. Sem passaporte, sem carteira, apenas um bilhete. Asterisco, ela não merece nada. Deixem-na aí, asterisco, 3 dias sem comida, sem telefone, sem ajuda. Ouvi o que diziam em casa. Asterisco, ela consegue sobreviver como uma vagabunda, asterisco, mas eu não era uma vagabunda. Eu era a mulher cujo nome ainda constava na escritura da casa, cuja assinatura controlava cada euro. E quando voltei, congelei tudo. Agora, são eles que imploram. Sempre pensei que os momentos mais perigosos da vida chegariam com alarido. O chiar de travões, o toque do telefone à meio da noite, o médico que desvia o olhar. Nunca imaginei que o perigo pudesse chegar com o som suave de uma porta fechar-se, trancando-me por dentro. O meu nome é Margarida Vasconcelos. Durante 72 anos, aprendi a ler os silêncios. Como bibliotecária, sabia que as histórias mais importantes se encontravam muitas vezes nos espaços entre as palavras, nas pausas que as pessoas faziam quando pensavam que ninguém estava a ouvir. Mas nunca pensei que teria de ler a minha própria história dessa forma. O AVC chegou em abril, suave como a chuva da primavera. Ligeiro, disse o médico, como se isso fosse um consolo. Ligeiro. Uma palavra tão pequena para descrever a perda de uma parte de mim, mesmo que apenas por um momento. O meu lado esquerdo tornará-se desajeitado, as palavras escondiam-se ocasionalmente atrás da minha língua como crianças tímidas, e o meu equilíbrio transformará-se numa negociação diária com a gravidade. A minha filha, Beatriz, a quem eu teimava em chamar Bia, chegou ao hospital com aquela expressão que aperfeiçoara desde a adolescência, uma preocupação performativa, tingida com uma inconveniência mal disfarçada. Ela usava um vestido de linho branco, impecavelmente passado, que flutuava à volta das suas pernas bronzeadas, e uns sapatos de cunha que pareciam ter custado mais do que o meu primeiro carro. O seu cabelo loiro, pintado num tom claro de sol, beijou-me em Cascais, estava preso num coque elegante, e os seus óculos de sol de marca empurrados para o topo da cabeça como uma tiara. Diogo, o marido dela, ficou no corredor a olhar para o telemóvel. Sempre a olhar para o telemóvel. Era como se aquele pequeno retângulo de vidro fosse um órgão vital que ele precisava de consultar para continuar a respirar. Declarou então a Bia, como se estivesse a ler um guião, que eu não podia ficar sozinha, que tinha de ir para a casa deles. Casa. A palavra soou estranha na minha boca. A casa deles, um monte alentejano perto de Évora, era deslumbrante, claro. Tudo que a Bia tocava tinha de ser belo, ou pelo menos parecer. Paredes caiadas de branco, janelas com barras azuis, uma piscina infinita com vista para os sobreiros. O tipo de lugar que aparece nas revistas de decoração. Mas nunca fora o meu lar. Apenas até eu recuperar, acrescentou ela, e viu seu olhar deslizar para Diogo, que finalmente levantara a vista do telemóvel o tempo suficiente para acenar com aprovação. Contratei a Lourdes, uma enfermeira brasileira gentil, cujo sorriso lhe chegava aos olhos e cujo abraço tinha o calor do pão acabado de fazer. Ela foi a minha âncora naqueles primeiros dias, quando as paredes do quarto de hóspedes pareciam as de uma cela elegante. A Lourdes ajudava-me com os exercícios de fisioterapia, certificava-se de que eu tomava os medicamentos, e mais importante, tratava-me como se eu fosse uma pessoa, não um fardo. Pelas manhãs, a Lourdes preparava-me um galão e torradas com pão alentejano e azeite, e sentávamo-nos na pequena varanda que dava para o jardim. Contava-me histórias dos seus netos em São Paulo, e eu falava-lhe dos meus anos na biblioteca, dos leitores habituais que se tinham tornado os meus amigos silenciosos. Nessas horas, quase conseguia esquecer a tensão que percorria a casa como correntes elétricas subterrâneas. Mas as correntes estavam lá. Sentia-as na forma como a Bia e o Diogo baixavam a voz quando falavam na cozinha, em como as conversas paravam abruptamente quando eu entrava numa sala. Sentia-as na maneira como o Diogo me olhava, não como uma sogra, mas como uma fatura que, eventualmente, teria de ser paga. Foi a Graça Neves, a minha vizinha do monte ao lado, que me ajudou a perceber o que realmente se estava a passar.
A Graça era minha amiga há anos, desde que o seu falecido marido, o Joaquim, e o meu Rui tinham trabalhado juntos no conselho da cooperativa de azeite. Depois de ambas enviuvarmos, os nossos jardins tornaram-se o nosso ponto de encontro, onde trocávamos plantas e mexericos por igual. Algo não está bem, disse-me ela um dia, inclinando-se sobre o muro de pedra que separava as nossas propriedades. O Joaquim dizia sempre que, quando as pessoas começam a falar de dinheiro antes de alguém partir, é porque já decidiram que essa pessoa já não importa. Não compreendi totalmente o que ela queria dizer até a Lourdes desaparecer. Foi numa terça-feira. A Lourdes chegava sempre às 8 da manhã, pontual como um relógio suíço. Às 8h30, liguei para o telemóvel dela. Às 9, desci as escadas, um processo que agora me levava 5 minutos, para perguntar a Bia se ela tinha tido notícias. Ah, sim, disse a Bia, sem levantar os olhos do seu café. A Lourdes não vem mais. Era demasiado cara. Demasiado cara. Como se o meu bem-estar fosse um luxo que eles já não podiam pagar. Como se eu fosse um luxo que eles já não podiam pagar. Mas eu posso pagar, comecei a dizer. Mãe, agora és nossa responsabilidade, interrompeu o Diogo da mesa do pequeno almoço. Não precisas de uma enfermeira a tempo inteiro. Consegues cuidar de ti a maior parte do dia. Cuidar de mim. Aos 72 anos, com um AVC recente, medicamentos que me deixavam confuso e um equilíbrio que me traía sem aviso prévio. Os primeiros dias sem a Lourdes foram difíceis, mas geríveis. A Bia deixava meu pequeno almoço antes de ir para sua galeria de arte em Évora, e o Diogo perguntava-me ocasionalmente se eu precisava de alguma coisa antes de desaparecer no seu escritório. Mas, gradualmente, as refeições tornaram-se mais escassas, mais simples. Torradas secas em vez de papas de aveia. Água da torneira em vez de chá. E depois, a manhã em que desci encontrei a despensa trancada à chave. É para manter tudo organizado, explicou a Bia quando lhe perguntei. Sabes como às vezes ficas confusa? Confusa. Era verdade que por vezes as palavras me escapavam, que por vezes chegava a uma sala e esquecia-me porque tinha ido lá. Mas eu sabia a diferença entre confusão e ser tratada como uma criança. Sabia a diferença entre cuidado e controlo. O serviço de entrega de compras que eu usava também foi cancelado. Despesas desnecessárias, disseram-me. Nós podemos fazer as compras por ti. Mas não faziam. Ou, se faziam, não incluíam nada para mim. Na sexta-feira, tudo o que restava no meu pequeno frigorífico na varanda eram os restos de um pão que já estava duro e uma garrafa de água a meio. Tentei pedir ajuda à minha neta, a Tânia, quando ela ligou, mas a Bia tirou-me o telefone da mão antes que eu pudesse dizer alguma coisa. A avó está bem, ouvi-a dizer. Só precisa de descansar. Naquela noite, fiquei acordada na cama, a ouvir os sons da casa. A Bia e o Diogo tinham ido jantar fora com amigos, e eu estava sozinha com a minha fome e a minha crescente compreensão do que realmente se estava a passar. Não era negligência. Era deliberado. No sábado, encontrei a caixa de biscoitos para cães. Estava na despensa, que consegui abrir com um gancho de cabelo que encontrei na casa de banho. A fechadura era simples, do tipo que se usa para manter as crianças longe dos produtos de limpeza. Mas eu não era uma criança. Era uma mulher que sobrevivera a 72 anos, que criará uma filha, que gerira uma biblioteca durante 30 anos, que cuidara do seu marido até ao fim. A caixa estava meio vazia, os biscoitos em forma de osso espalhados no fundo como dentes partidos. Peguei num e mordi-o, sabia cartão e a sal, mas encheu o vazio no meu estômago o suficiente para que eu pudesse pensar com clareza. Foi então que os ouvi. Estavam no alpendre das traseiras, a Bia e o Diogo, com as suas vozes levadas pelo vento até a janela aberta da minha varanda. Tinham regressado mais cedo do jantar e falavam com a liberdade de quem acredita que ninguém está a ouvir. Não pode durar muito mais, dizia o Diogo. Na idade dela, com a saúde dela. SHHH, respondeu a Bia. Mas não era uma repreensão. Era o tipo de SHHH que significa não fales tão alto, não digas isso. Estou a ser prático, continuou o Diogo. Olha,
se ela aguentar mais... O domingo chegou com aquela luz dourada que faz o Alentejo parecer uma pintura a óleo, mas eu não estava a olhar para a beleza. Estava à espera do som dos sapatos de salto da Graça na sua entrada de gravilha, o sinal de que tinha regressado da missa na igreja da aldeia. O meu estômago roncava, passará 3 dias a sobreviver com água da torneira, pão duro e aqueles biscoitos para cães que sabiam a dignidade mastigada. Mas a fome física não era nada comparada com a fome de ação que crescia no meu peito desde a noite anterior. Ao 12:30, como um relógio, ouvi o render familiar dos passos da Graça. Aproximei-me da janela da varanda e vi-a dirigir-se para o seu jardim, ainda vestida com o seu fato de saia e casaco azul marinho de domingo. A Graça Neves nunca fora uma mulher de perder tempo com subtilezas. Chamei-a suavemente da janela aberta. Ela virou-se de imediato e vi a sua expressão mudar quando me viu. Eu tinha perdido peso nestes dias, não muito, mas o suficiente para a roupa me ficar larga, para os ossos das minhas maçãs do rosto se marcarem mais. Margarida, minha rica, pareces. Ela parou, escolhendo as palavras com cuidado. Estás bem? Perguntei-lhe se podia vir ter comigo, que precisava de falar com ela. A Graça não fez perguntas, apenas acenou com a cabeça e desapareceu da minha vista. 5 minutos depois, estava a bater suavemente na porta traseira da varanda. A Bia e o Diogo foram almoçar a Extremóis com os Thornton, disse-lhe eu enquanto a deixava entrar. Não voltam antes das 4. A Graça olhou para mim com aqueles olhos azuis aguçados que tinham intimidado mais do que um político local durante os anos em que o seu Joaquim fora presidente da junta. Diz-me o que se passa. Contei-lhe tudo. Sobre a Lourdes, que desapareceu sem explicação. Sobre a despensa trancada à chave. Sobre as refeições que se tornaram cada vez mais escassas até desaparecerem por completo. Mostrei-lhe a caixa de biscoitos para cães, ainda aberta no balcão onde a tinha deixado. Mas foi quando lhe repeti as palavras do Diogo, ela sobrevive como uma vagabunda que vi a fúria acender-se nos olhos da Graça como uma chama azul. Aqueles filhos de uma grande, murmurou ela, e depois pediu desculpa imediatamente pela linguagem. Margarida, isto é abuso de idosos, abandono criminoso. Eu sei, disse eu simplesmente. Mas não é isso que me preocupa agora. O que queres dizer com isso? Sentei-me na minha cadeira e olhei-a diretamente. Graça, lembras-te de quando Joaquim e o Rui trabalharam juntos no fundo fiduciário da cooperativa de azeite? Claro que sim, passaram meses nisso, a planear cada detalhe legal. O Rui aprendeu muito com o Joaquim durante esse tempo. Sobre proteção de ativos, sobre como manter o controle mesmo quando as circunstâncias mudam. Fiz uma pausa, deixando as implicações assentarem. Graça, eles não sabem que eu ainda. Vi o momento exato em que a Graça percebeu. Os seus olhos arregalaram-se e, em seguida, um sorriso lento e feroz espalhou-se pelo seu rosto. Oh, minha rica, disse ela suavemente. Oh, estes parvos não fazem a mínima ideia, pois não? Nem a mais pequena ponto a verdade era que o Rui e eu tínhamos sido mais cuidadosos do que alguém sabia. Quando ele adoeceu, passamos meses com Elias Matos, um jovem advogado brilhante de Lisboa que fora aluno do Rui na universidade. O Elias ajudou-nos a estruturar tudo, um fundo fiduciário irrevogável, contas protegidas, investimentos diversificados. O Rui insistira que eu mantivesse o controlo, mas de uma forma que me protegesse se alguma vez me encontrasse vulnerável. Preciso de um telemóvel, disse eu à Graça. Um que eles não possam rastrear. Tem um daqueles telemóveis descartáveis que comprei para emergências, disse ela imediatamente. Está no meu carro. Enquanto a Graça ia buscar o telemóvel, fui ao meu quarto e tirei o pequeno cofre que mantinha escondido atrás dos meus livros. A Bia e o Diogo tinham revistado as minhas coisas quando cheguei, mas tinham procurado joias e dinheiro, não documentos legais aborrecidos. A caixa continha tudo o que eu precisava, números de conta, contactos legais e uma pasta grossa com a etiqueta Documentos do Patrimônio de Rui Vasconcelos. Havia uma cópia do fundo fiduciário, extratos de investimentos, e o mais importante, o cartão de visita do Elias com o seu número de telemóvel pessoal escrito no verso. A Graça voltou com o telemóvel e um saco de pano. Trouxe umas coisinhas da minha cozinha, disse ela,
pousando o saco no balcão. Canja de galinha, pão fresco, umas frutas. Não se pode planear uma revolução com o estômago vazio. Revolução. Gostei dessa palavra. Ponto. Enquanto a Graça desempacotava a comida, marquei o número do Elias. Tinha passado mais de um ano desde que tínhamos falado, desde o funeral do Rui, mas eu esperava que ele se lembrasse de mim. A sua voz soou cautelosa quando atendeu, não reconhecendo o número. Elias, sou a Margarida Vasconcelos. Houve uma pausa, e depois a sua voz suavizou-se com um calor genuíno. Dona Margarida, que surpresa agradável. Como está? Já estive melhor, disse eu honestamente. Elias, preciso de o ver. Há alguns assuntos legais que precisamos de discutir. Claro. Pode vir ao meu escritório esta semana? Não, disse eu. Não consigo sair facilmente. Seria possível que o doutor viesse cá? Mas teria de ser discreto. Houve outra pausa, mais longa desta vez. O Elias era inteligente, conseguia ler nas entrelinhas. Há algo com que me deva preocupar, Dona Margarida? Pode ser, admiti. Mas preferi explicar pessoalmente. Que tal esta noite? Poderia passar por volta das 8, depois de escurecer? Posso dizer que sou um consultor de seguros agrícolas, se alguém perguntar. Perfeito. Depois de desligar, sentei-me à mesa da varanda com a Graça e comi a primeira refeição a sério que tinha tido em dias. A canja de galinha sabia a esperança, o pão fresco a possibilidades. O que vais fazer? Perguntou a Graça. Vou lembrar-lhes que não sou uma vagabunda, disse eu. Sou uma mulher que se planeou para isto. E depois? Olhei pela janela para o jardim perfeito da Bia, com as suas flores plantadas em filas ordenadas e os seus arbustos podados com precisão militar. Tudo controlado, tudo para mostrar. Depois, eles vão aprender a diferença entre ser necessária e ser usada. O resto da tarde passou lentamente. A Bia e o Diogo regressaram do seu almoço de domingo, cheios de histórias sobre os Thornton e os seus planos para renovar a casa de férias. Não mencionaram que eu passará 3 dias sem comida adequada. Não perguntaram como tinha sido o meu dia. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Ouvi o Diogo abrir a porta. Posso ajudá-lo? Boa noite. Sou o Tiago Moraes, da Seguros Agrícolas Confiança. Tenho uma reunião marcada com a Dona Margarida para rever a sua apólice de seguro da propriedade. O Elias sempre fora bom com os detalhes. Seguro da propriedade? A voz do Diogo soava confusa. Ela não é a proprietária da casa. Oh, mas de acordo com os nossos registros, ela é. Poderia falar com ela, por favor? Houve um silêncio constrangedor e, em seguida, passos nas escadas. A Bia apareceu à minha porta. Mãe, está um homem lá embaixo a dizer que tens uma reunião sobre o seguro da propriedade. Do que é que ele está a falar? Ah, sim, disse eu calmamente. Há algumas coisas de que preciso de tratar. Dê isso num momento. Vi a confusão e o primeiro vislumbre de alarme nos seus olhos. Era o primeiro sinal de que talvez não soubessem tanto sobre a minha situação como pensavam. Desci as escadas lentamente, usando a minha bengala para me equilibrar, mas também para o efeito dramático. O Elias estava de pé no hall de entrada, vestido profissionalmente, com um sorriso educado no seu rosto jovem. Os seus olhos, aqueles olhos inteligentes que tinham ajudado Rui e a mim a planear para exatamente esta situação, diziam-me que ele compreendia perfeitamente o que se estava a passar. Dona Margarida, disse ele, estendendo-me a mão. Obrigado por me receber esta noite. Claro, Sr. Moraes, respondi, jogando com o seu disfarce. Por que não falamos na varanda? É mais privado. Enquanto caminhávamos para o fundo da casa, pude sentir a Bia e o Diogo a seguirem-nos com os olhos, as suas mentes a trabalhar furiosamente, tentando perceber o que se estava a passar. Na varanda, fechei a porta e olhei diretamente para o Elias. Acho que está na hora de ativar as proteções que o Rui e o doutor criaram, disse eu simplesmente. O Elias acenou lentamente com a cabeça. Conte-me o que se tem passado. Contei-lhe tudo outra vez, vendo a sua expressão endurecer a cada detalhe.
Quando cheguei à parte dos biscoitos na segunda-feira de manhã, acordei com uma clareza mental que não sentia desde antes do AVC. Tinha uma missão agora e, como qualquer boa bibliotecária, sabia que tudo se resumia à documentação. A Bia trouxe-me o pequeno almoço, torrada seca e um galão aguado, com um sorriso tenso que não lhe chegava aos olhos. A noite anterior tinha os deixado inquietos, e eu conseguia ver as perguntas a girar na sua cabeça como moscas à volta de uma lâmpada. "Dormiste bem, mãe?" perguntou ela, mas a sua voz tinha aquela qualidade forçada que usava quando queria informação. "Muito bem, obrigada", respondi, tomando um pequeno gole do galão. Era horrível, mas sorri como se fosse o melhor que já tinha provado. "Podes trazer-me os meus comprimidos da tensão? Já os tomaste esta manhã?" "Não, não os tomei." Olhei-a diretamente. "Tomo-os com o pequeno almoço, todos os dias, sempre à mesma hora." Vi a irritação atravessar-lhe o rosto. "Mãe, às vezes ficas confusa. Já os tomaste." Mas eu não os tinha tomado, e ela sabia-o. Era outro pequeno exercício de controlo, outra forma de me fazer duvidar da minha própria realidade. Mas desta vez, em vez de discutir, simplesmente assenti. "Tens razão, querida. Que tonta que eu sou." Mas, enquanto falava, pressionei discretamente o botão de gravação no pequeno dispositivo que a Graça me tinha trazido, escondido numa caixa de lenços de papel. Foram presente do seu sobrinho, um gravador digital do tamanho de uma moeda que podia capturar horas de áudio. Depois de a Bia sair para o trabalho, tirei o meu diário e escrevi a primeira entrada de documentação. Asterisco segunda-feira, 8h15. A Bia negou meus medicamentos para a tensão, alegando que eu já os tinha tomado, quando claramente não era o caso. Quando a corrigi, acusou-me de estar confusa. Áudio gravado, hora exata, 8h12. Asterisco era um começo pequeno, mas as bibliotecárias sabem que as histórias mais importantes começam muitas vezes com detalhes pequenos. O Diogo desceu 1 hora depois, vestido para o trabalho no seu fato cinzento habitual. Não me cumprimentou, raramente o fazia, mas pude ouvir quando abriu a despensa e atrancou a chave outra vez. O som metálico era deliberadamente alto, como se quisesse certificar-se de que eu ouvia. "Diogo", chamei-o da varanda. Ele aproximou-se da porta, mas não entrou completamente. "O quê? Podes, por favor, não trancar a despensa à chave? Às vezes, tenho sede durante o dia e gostava de poder beber um sumo." "A água da torneira", disse ele, ríspido. "Podes beber isso." Mas o médico disse que eu devia manter-me hidratada com mais do que apenas água, especialmente depois do AVC. Vi algo desagradável brilhar nos seus olhos. "Margarida, não vamos discutir isto todos os dias. As regras são simples, tens de pedir se precisares de algo especial. Não pode simplesmente servir-te do que te apetece." Pedir. Como se eu fosse uma criança a pedir permissão para beber um copo de sumo na casa onde supostamente era bem-vinda. "Entendo", disse eu suavemente, e pressionei o botão de gravação outra vez. Depois de o Diogo sair, liguei a Graça usando o telemóvel descartável. "Como vai o teu projeto de documentação?", perguntou ela. "Apenas a começar, mas preciso da tua ajuda com uma coisa." "Podes vir esta tarde? Há algo que quero que vejas." "Estarei aí às 2. O resto da manhã passou numa observação cuidadosa. Contei exatamente quantos passos tinha de dar para chegar à minha medicação. O Diogo tinha movido todos os meus comprimidos para a casa de banho do segundo andar, embora o meu quarto estivesse no primeiro. Anotei exatamente a comida que havia no meu pequeno frigorífico: 2 fatias de pão, meia garrafa de água e nada mais. Mas, o mais importante, escutei as paredes. As paredes nos montes alentejanos antigos são grossas, mas as correntes de ar levam o som de maneiras interessantes. Por volta do meio-dia, pude ouvir a Bia falar ao telefone no escritório do Diogo. Não acho que ela suspeite de nada", estava ela a dizer. "Aquele homem da outra noite confundiu-a um pouco, mas ela está demasiado fraca para fazer grande coisa." "Sim, falei com o avaliador esta manhã. Ele diz que poderíamos conseguir pelo menos 800 mil euros por este monte, especialmente se o renovarmos um pouco."
Não, ela não tem dinheiro próprio. Era tudo do pai, e quando ela se for? Ela parou abruptamente, como se tivesse lembrado de que eu poderia estar a ouvir. Mas era tarde demais. Eu tinha ouvido o suficiente. Estavam a avaliar a casa. Minha casa. A casa que o Rui me deixará, que for o nosso lar durante 20 anos antes de ele morrer. Estavam a fazer planos para vender como se eu já estivesse morta. Quando a Graça chegou às 2, eu estava pronta para ela. Preciso que sejas testemunha de algo, disse-lhe, levando-a à cozinha. E preciso que graves com o teu telemóvel. Mostrei-lhe a despensa trancada, explicando-lhe como Diogo se certificava de a fechar todas as manhãs. Mostrei-lhe o meu frigorífico quase vazio, o armário da casa de banho onde tinham movido os meus medicamentos, e contei-lhe sobre a conversa telefônica que tinha ouvido. Eles estão a avaliar a casa, Graça. Já estão a planear vendê-la. Os olhos da Graça brilharam com uma fúria fria. Estes filhos de uma, murmurou ela, e desta vez não pediu desculpa pela linguagem. Ah, mais, disse eu. Ouve isto. Reproduzi as gravações do dia, as mentiras sobre os meus medicamentos, a conversa sobre o sumo, as partes que conseguirá captar da chamada da Bia. A Graça ouviu-as com uma expressão que se tornava mais perigosa a cada palavra. Margarida, disse ela quando terminou. Isto é prova. Prova real de abuso e negligência. Eu sei. Mas preciso de mais. Preciso de um padrão documentado. Quanto tempo achas que consegues fazer isto? O tempo que for preciso. Olhei para a janela, onde as buganvílias da Bia floresciam em tons perfeitos de rosa e branco. Eles acham que sou fraca, que estou confusa. Vão continuar a mostrar a sua verdadeira natureza porque não acreditam que eu possa fazer nada a respeito. Naquela tarde, depois de a Graça se ir embora, aconteceu algo inesperado. Ouvi um carro na entrada por volta das 4, demasiado cedo para ser a Bia ou o Diogo. Olhei pela janela e vi um Renault Clio azul que reconheci imediatamente. A Tânia, a minha neta. Tinha 28 anos agora, trabalhava como assistente de investigação em Lisboa e raramente vinha a casa sem avisar. Mas ali estava ela, a caminhar em direção à porta principal com aquela forma lenta e pensativa que tinha desde criança quando algo a preocupava. Avó, gritou ela quando abri a porta, mas quando me abraçou, senti-a ficar tensa. Eu tinha perdido mais peso do que pensava, e provavelmente sentia-se nos meus ossos. Tânia, que surpresa maravilhosa, disse eu. E era verdade. De toda a minha família, a Tânia era a única que nunca me fizera sentir como um fardo. A mãe não sabia que eu vinha, disse ela, olhando para mim com aqueles olhos castanhos inteligentes que sempre viram demasiado. Queria fazer-te uma surpresa. Estás bem? Pareces magra. Cansada, talvez. E sim, magra. Levei-a para a varanda e preparei-lhe um chá com as saquetas que a Graça me trouxera. Enquanto esperávamos que arrefecesse, a Tânia estudou-me com uma intensidade que me lembrou de mim mesma na idade dela. Avó, está tudo bem aqui? A mãe diz que estás a recuperar bem, mas quando falei contigo ao telefone na semana passada, soavas estranha. E quando liguei ontem à noite, a mãe não me deixou falar contigo. Disse que estavas a dormir, mas eram só 8 horas. A minha neta sempre fora perspicaz. Era uma das coisas que eu mais amava nela. Tânia, disse eu cuidadosamente. Se eu te dissesse que as coisas não têm sido exatamente como os teus pais as descreveram, acreditavas em mim? Vi algo mudar na sua expressão, uma espécie de despertar cauteloso, como se ela estivesse à espera desta conversa sem se dar conta. Acreditava, disse ela simplesmente. Conta-me. Então, contei-lhe. Não tudo, não sobre o Elias nem sobre os meus planos, mas contei-lhe sobre a Lourdes, sobre a comida, sobre as coisas pequenas e cruéis que se tinham acumulado nas últimas semanas. Vi ouvir-me com uma expressão que passou de choque a horror e, finalmente, a algo que parecia vergonha. Oh, avó, sussurrou ela quando terminei. Eu não sabia. Não fazia ideia. Como poderias saber? Os teus pais são muito bons a controlar a narrativa.
A Tânia ficou em silêncio por um longo momento, a olhar para o... Na terça-feira de manhã, acordei a saber que esse momento tinha chegado. O Elias tinha ligado para o telemóvel descartável às 6 da manhã, a sua voz profissional, mas com um toque de excitação mal contida. Os documentos estão prontos, dissera ele simplesmente. Tenha certeza de que quer prosseguir? Nunca estive mais certa de nada na minha vida. Então, prepare-se. A partir das 10 da manhã, o mundo deles vai mudar completamente. O pequeno almoço naquela manhã foi particularmente revelador. A Bia trouxe-me torrada queimada e café frio, claramente apressada para chegar ao trabalho. O Diogo nem sequer desceu, simplesmente gritou do andar de cima que ia direto para uma reunião importante no banco. Mãe, disse a Bia enquanto pegava na sua mala, o avaliador vai cá vir hoje, por volta das 2. Fica no teu quarto enquanto ele estiver aqui, está bem? Não o queremos confundir com detalhes desnecessários. Detalhes desnecessários. Como o facto de eu ser a proprietária legal da casa que eles estavam a avaliar. Claro, querida, disse eu docemente. Não quereria confundir ninguém. Às 10 em ponto, exatamente, o meu telemóvel a sério, não o descartável, tocou com uma chamada do meu banco. Dona Margarida, sou o João Fletcher do Banco Confiança. Tenho alguns documentos que requerem a sua atenção imediata. Poderia cá vir hoje? Receio não poder sair facilmente, disse eu, certificando-me de que a minha voz soava frágil. Seria possível que enviasse alguém? Claro. Terei o nosso representante aí numa hora. 1 hora depois, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei o Elias de pé, mas desta vez vestido como o advogado que era, com uma pasta de couro e uma expressão séria. Dona Margarida, sou o Elias Matos, da Matos e Associados. Tenho alguns documentos importantes para rever consigo. Desta vez, não havia pretensão de ser um consultor de seguros. Desta vez, ele era exatamente quem era, e eu era exatamente quem era, uma mulher que controlava o seu próprio destino. Por favor, passe para a varanda, disse eu. Temos muito que discutir. O Elias estendeu os documentos sobre a mesa como um general a desdobrar mapas de batalha. Havia notificações legais, formulários de revogação, documentos do fundo fiduciário e, o que mais me agradou ver, uma carta de cessar e desistir dirigida a Beatriz Vasconcelos Antunes e Diogo Antunes. Está tudo pronto, disse ele. O fundo fiduciário irrevogável está completamente ativado. Todas as contas bancárias foram transferidas. A escritura desta casa foi reorganizada. A partir deste momento, eles não têm acesso legal a nada que seja seu. E se eles tentarem contestar? Não podem. O fundo fiduciário foi estabelecido legalmente há 3 anos, com todas as assinaturas e documentação apropriadas. A senhora é a beneficiária e a Tânia é a sucessora designada. Ele sorriu friamente. A Beatriz e o Diogo não aparecem em lado nenhum. Olhei para os documentos, cada página representando anos de planeamento cuidadoso entre o Rui e o Elias. O meu marido tinha visto isto a chegar muito antes de mim. Tinha sabido que eu poderia precisar de proteção, não de estranhos, mas da minha própria família. Há mais uma coisa, disse o Elias, tirando uma pasta separada. Apresentei uma denúncia preliminar de abuso de idosos junto da Segurança Social. Com as provas que recolheu, as gravações, a documentação fotográfica, o testemunho da Dona Graça, eles têm o suficiente para iniciar uma investigação. O que é que isso significa para eles? Significa que vão ter visitas muito em breve. E significa que qualquer tentativa de retaliação contra si será vista como intimidação de testemunhas. Assinei os documentos, um por um, cada assinatura uma pequena declaração de independência. A minha mão tremia ligeiramente, não de medo, mas da adrenalina pura de finalmente agir depois de semanas a ser passiva. Quando é que eles vão saber? Perguntei. O Diogo receberá a primeira chamada por volta das 2, quando tentar aceder ao que ele pensa serem as suas contas bancárias para reunião com o avaliador. As notificações legais formais serão entregues às 3. O Elias arrumou os seus documentos com a eficiência de alguém que já fizera isto muitas vezes. Margarida, disse ele enquanto se preparava para sair, está preparada para o que vem a seguir?
Eles não vão aceitar isto bem. Estou a preparar-me para isto há 72 anos, disse eu. Só não sabia ponto depois de o Elias sair, sentei-me na varanda e esperei. Às 2 em ponto, exatamente como ele previra, o meu telemóvel tocou. Era o Diogo e, pela primeira vez em semanas, a sua voz não tinha qualquer vestígio de condescendência. Margarida, há algum tipo de problema com as tuas contas? Estou numa reunião com o avaliador e o banco diz que não consigo aceder a nada. Dizem que tudo foi transferido. Oh, disse eu inocentemente. Transferido? Que estranho. Não é estranho, é impossível. Tu não tens acesso a computadores, não tens transporte, não sais desta casa há semanas. Como é que poderias transferir alguma coisa? Talvez, disse eu suavemente, não saibas tanto sobre a minha situação como pensavas. Houve um silêncio longo e tenso. Quando Diogo falou outra vez, a sua voz tinha uma qualidade diferente, perigosa. O que é que tu fizeste? Lembrei-me de que não sou uma vagabunda, Diogo. Sou uma mulher que planeia com antecedência. Ele desligou sem dizer mais nada. Às 3 em ponto, um estafeta chegou com as notificações legais. Recebi-as à porta, assinei por elas com um sorriso e coloquei-as cuidadosamente na mesa do hall de entrada, onde a Bia e o Diogo não poderiam deixar de as ver quando chegassem à casa. O avaliador chegou às 3:30, confuso e agitado. O Diogo tinha cancelado a reunião abruptamente, murmurando algo sobre problemas legais inesperados. O homem perguntou-me se eu sabia alguma coisa sobre o problema. Oh, sim, disse eu alegremente. Não há problema nenhum. Simplesmente, acontece que esta casa não está para venda. Nunca esteve, na verdade. A verdadeira tempestade chegou às 5, quando a Bia e o Diogo voltaram para casa juntos. Podia ouvir as suas vozes a subir de volume mesmo antes de abrirem a porta. Tem de haver uma explicação, impossível ela ter feito isto sozinha, alguém se está a aproveitar dela. Eles entraram como um furacão, com a Bia a segurar as notificações legais e o Diogo com o telemóvel colado à orelha, claramente a tentar ligar advogados. Mãe, disse a Bia, a sua voz a tremer entre fúria e pânico. O que é que isto significa? Ela agitou os papéis na minha cara. Diz que revogaste todos os poderes legais, que puseste tudo num tipo qualquer de fundo fiduciário, que não temos acesso a nada. Significa exatamente o que diz, respondi calmamente. Mas é impossível. Tu estás doente, confusa. Estou confusa, interrompi-a. Ou será que vocês assumiram que, por eu ter tido um AVC, tinha perdido a capacidade de pensar? O Diogo finalmente desligou o telemóvel e aproximou-se de mim com uma expressão que eu nunca vira antes. Era o olhar de um homem que se apercebera de que tinha subestimado gravemente o seu oponente. Margarida, disse ele, e pela primeira vez a sua voz não tinha nada de condescendência. Precisas de nos explicar exatamente o que se está a passar. Preciso? Olhei-o diretamente. Diogo, durante semanas, tu trataste-me como se eu fosse menos que humana. Negaste-me comida, negaste-me medicamentos, negaste-me a dignidade básica. E, durante todo o tempo, estavam a fazer planos para vender a minha casa, gastar o meu dinheiro, viver da minha morte. Nós nunca dissemos. Ela sobrevive como uma vagabunda, citei as suas palavras exatas e vi o sangue drenar do seu rosto. Pensaste que eu não tinha ouvido? A Bia deixou-se cair numa cadeira, a olhar para os documentos legais como se estivessem escritos numa língua estrangeira. Mãe, isto não pode ser legal. Tu estás doente, não podes tomar estas decisões. Bia, disse eu, e a minha voz tinha uma firmeza que não usava com ela há anos. Estes documentos foram preparados há 3 anos, quando eu estava em perfeita saúde mental. O teu pai e eu vimos isto a chegar muito antes de vocês se aperceberem de que o estavam a fazer. Mas nós somos a tua família, sussurrou ela. São? Olhei-a diretamente. Por que as famílias não deixam os seus membros passar 3 dias a comer biscoitos para cães? As famílias não planeiam secretamente vender a casa de alguém enquanto essa pessoa ainda lá vive. As famílias não falam da morte de alguém como se fosse uma conveniência financeira.
O Diogo estivera a rever os documentos com crescente desespero. Tem de haver uma maneira de contestar, mas primeiro, eu tinha de desaparecer. A Graça chegou às 7 da manhã de quarta-feira, exatamente como tínhamos planeado. A Bia e o Diogo tinham saído cedo, ele para se encontrar com advogados, desesperadamente, ela para a galeria onde fingiria que o seu mundo não se tinha desmoronado durante a noite. Não tinham falado comigo desde o confronto do dia anterior, o que tornava tudo muito mais fácil. "Estás pronta, minha rica?" perguntou a Graça, carregando a primeira das minhas poucas malas para o seu Dacia Duster. "Estou pronta há semanas", respondi, dando uma última olhada à varanda onde passará tantas horas a planear a minha fuga. Só não sabia para onde ia. O apartamento que o Elias encontrara ficava a apenas 15 minutos de distância, num complexo modesto perto da Biblioteca Municipal de Évora, onde eu tinha trabalhado durante 30 anos. Era pequeno, um quarto, uma cozinha minúscula, uma sala que dava para um jardim comunitário, mas tinha algo que o Monte da Bia nunca tivera, era meu. "É perfeito", disse eu enquanto a Graça me ajudava a instalar as minhas coisas. "É exatamente perfeito." "E tens a certeza de que não queres que eu fique?" perguntou ela, organizando os meus medicamentos no armário da casa de banho. "Pelo menos nas primeiras noites." "Graça, querida, eu sobrevivi a 72 anos, um casamento, uma filha, 30 anos a dirigir uma biblioteca cheia de adolescentes e 3 semanas como prisioneira na casa da minha própria filha. Acho que consigo aguentar umas noites sozinha. Mais, enquanto eu falava, o meu telemóvel tocou. Era a Tânia. "Avó, onde estás?" "Vim almoçar contigo e a mãe diz que não estás em casa." Ela parece mesmo alterada. "Estou no meu novo apartamento", disse eu simplesmente. "Vou mandar-te a morada por mensagem." "O teu novo apartamento?" "Avó, o que é que se está a passar?" "Vem cá e eu explico-te tudo." Enquanto esperava pela Tânia, o Elias chegou com as últimas peças do puzzle. Tinha uma pasta grossa debaixo do braço e uma expressão satisfeita que eu não via desde que ele era estudante e acabará de resolver um problema particularmente complicado. "As fechaduras do monte foram mudadas ao meio-dia", informou, sentando-se no meu pequeno sofá novo. "Como proprietária legal, tenho o direito absoluto de controlar o acesso. Também cancelei todos os cartões de crédito que estavam em contas em seu nome." "O que é que isso significa para eles?" "Significa que, quando regressarem a casa esta noite, não conseguirão entrar. E significa que o Diogo descobriu esta manhã que o seu cartão de crédito empresarial, que, aparentemente, ele andava a financiar com uma linha de crédito contra a sua casa, foi recusado durante o seu almoço com os advogados." Não pude evitar um sorriso. "A sério?" "A sério." Ao que parece, causou uma cena e tanto no restaurante. A Tânia chegou 20 minutos depois, com os olhos vermelhos e uma expressão de confusão total. Abracei-a à porta, sentindo como ela se agarrava a mim como fazia quando era pequena e algo a tinha assustado. "Avó, eu encontrei o teu diário", sussurrou ela. "Li-o todo." "Eu não sabia, nunca imaginei que eles fossem tão cruéis", sugeri gentilmente. "Monstruosos." A sua voz quebrou. "Eles deram-te mesmo biscoitos para cães?" "Só uma vez. Depois disso, encontrei opções melhores." Levei-a para dentro e apresentei-a ao Elias, que lhe explicou a situação legal com a paciência de alguém habituado a lidar com famílias em crise. Pude ver como a Tânia processava cada revelação, que os seus avós tinham planeado isto anos antes, que a sua avó tinha documentado meticulosamente o abuso, que os seus pais não tinham qualquer direito legal a nada do que tinham assumido que era seu. "O que vai acontecer com eles?", perguntou ela finalmente. "Isso depende deles", disse o Elias. "Se aceitarem a situação e se desculparem genuinamente, a sua avó poderá considerar algum tipo de reconciliação. Se continuarem a lutar." "Se continuarem a lutar", interrompi, "vão descobrir que o seu comportamento se torna muito público, muito rapidamente." "O que queres dizer?" Em vez de responder, tirei o meu portátil, um que comprara discretamente na semana anterior, e mostrei-lhe o documento que andava a escrever nos últimos dias. Era uma carta, não dirigida a ninguém em particular, intitulada para qualquer um que pense que os idosos são invisíveis.
A Graça vai publicá-la no seu blog esta noite, expliquei. Ela tem bastante seguidores na comunidade local, e tenho a sensação de que a história vai ressoar com muita gente. A Tânia leu a carta em silêncio, os seus olhos a ficarem maiores a cada parágrafo. Era uma versão cuidadosamente editada da minha experiência, sem nomes, mas com detalhes suficientes para que qualquer pessoa que conhecesse a nossa família pudesse ligar os pontos. Trataram-me como uma vagabunda, terminava a carta. Mas as vagabundas sobrevivem. E, às vezes, lembramo-nos a nós mesmas e ao mundo que nunca fomos tão indefesas como as pessoas pensavam. Isto vai causar um alvoroço, murmurou a Tânia. Essa é a ideia. A minha neta olhou para mim com uma expressão que eu não vira antes. Era respeito, misturado com algo que parecia espanto. Avó, tu és incrível. Oh, não, disse eu suavemente. Sou apenas uma mulher que finalmente se cansou de ser invisível. A Tânia ficou para jantar, a nossa primeira refeição familiar a sério em meses, e depois foi-se embora, prometendo voltar no dia seguinte. Depois de ela sair, sentei-me na minha pequena sala, rodeada pelos meus livros e pelas minhas memórias, e, pela primeira vez em semanas, senti-me completamente em paz. O meu telemóvel tocou por volta das 8. Era a Bia, e a sua voz soava histérica. Mãe, não conseguimos entrar em casa. As fechaduras foram mudadas, há uma carta colada na porta, e o Diogo diz que todos os nossos cartões de crédito foram cancelados. Onde estás? Estou em casa, disse eu simplesmente. O quê? Que casa? Esta é a tua casa. Não, Bia. Aquela nunca foi a minha casa. Era a casa onde vocês me permitiam ficar enquanto planeavam a minha morte. Isso não é verdade. Não? Então explica-me por que é que tinham um avaliador a vir avaliar uma casa que vocês acreditavam ser minha. Explica-me por que é que o Diogo falou sobre quanto dinheiro poderiam conseguir quando eu me fosse. Explica-me os biscoitos para cães, Bia. Houve um longo silêncio. Quando a Bia falou outra vez, a sua voz era pequena e quebrada. Mãe, por favor, podemos resolver isto? Podemos falar? Podem ler a carta que está na porta, disse eu. Explica tudo o que precisam de saber. Que carta? A que lhes diz exatamente como me trataram. E exatamente por que é que decidi lembrar-vos que nunca fui a mulher indefesa que vocês pensavam que eu era. Desliguei o telemóvel e desliguei-o, naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. A carta da Graça foi publicada no dia seguinte, tal como eu previra, causou um alvoroço. Na sexta-feira de manhã, já tinha sido partilhada centenas de vezes nas redes sociais locais. Na segunda-feira, uma repórter do Diário do Alentejo contactou-me para uma entrevista. Dona Margarida, disse a repórter, uma jovem chamada Sara Pires, a sua história ressoou com muita gente. Há algo específico que queira que as pessoas entendam? Quero que entendam que o abuso de idosos nem sempre se parece com violência óbvia, disse eu. Às vezes, parece-se com cuidado. Às vezes, parece-se com a família a fazer o melhor por alguém. Mas quando te tiram a tua dignidade, a tua comida, a tua voz, isso não é amor. Isso é controlo. E o que diria outras pessoas em situações semelhantes? Dir-lhes-ia para documentarem tudo. Para procurarem aliados. E para se lembrarem de que ser vulnerável não significa ser indefeso. A entrevista foi publicada na quarta-feira seguinte, acompanhada por uma investigação mais ampla sobre abuso de idosos em famílias abastadas. O artigo não mencionava a Bia e o Diogo pelo nome, mas também não era preciso. Évora é uma cidade pequena, e as pessoas falam. Na sexta-feira dessa semana, a Tânia ligou com notícias. Avó, o pai perdeu o emprego no banco. Aparentemente, a má publicidade e o facto de ele ter andado a usar a tua linha de crédito para despesas de negócios sem autorização apropriada. E a tua mãe? A galeria pediu-lhe para tirar uma pausa indefinida. Ao que parece, vários clientes importantes cancelaram eventos depois de a história se ter tornado viral. Não senti satisfação ao ouvir isto. Apenas uma espécie de justiça tranquila e fria. Eles tentaram contactar-te? Perguntei. O pai tem andado a ligar a advogados.
A mãe tem chorado muito. Mas, avó, há algo mais. Eu quero deixar